Oi, gente, tudo bem? Cheguei com a energia da alunação canceriana que vai começar nessa quarta-feira e vou fazer para cada signo dessa vez. E vou tentar fazer de uma forma mais diferente aqui, tá, gente? Eu vou tirar uma carta para cada área, um conselho. Eu vou começar, queria dizer que hoje eu vou trazer o meu primeiro baralho de tarô, que é o de Marcélia, que eu ganhei da minha prima maravilhosa canceriana. E eu vou começar pelo signo de Câncer. Esse baralho foi ela que me deu, foi o primeiro baralho que eu comecei a estudar, comecei a aprender por ele. E estamos na alunação canceriana, estamos com Câncer regendo o Sol nesse momento também, então nada mais simbólico do que trazer essa coisa afetiva, né? Que me lembra essa coisa canceriana, que é de voltar para a família, de lembrar das nossas origens, né? Então eu resolvi trazer o baralho de Marcélia hoje. Vou complementar com os outros baralhos pra gente clarificar as leituras com os baralhos que vocês já estão acostumados a ver por aqui. Gente, então, para começar sempre, curtir, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações se você quiser saber toda vez que tiver um vídeo novo. Eu vou começar a gravar uns conteúdos também, gente, muito interessantes, que serão uma misturinha de astrologia com tarô, a pedidos também. Então, eu vou começar a gravar esses conteúdos, então provavelmente vão ter mais vídeos no canal. Então se inscreve para receber notificação quando esses vídeos saírem. Curte os vídeos que ajuda a aparecer para mais pessoas. Preciso muito que esse vídeo alcance mais pessoas. Todos os vídeos que eu faço aqui é com o objetivo de trazer o meu trabalho para mais pessoas, para as pessoas verem como funciona o meu trabalho e se a sua energia se conectar para você vir fazer uma leitura comigo. Inclusive, caso essa energia geral ressoe com você e você quiser fazer uma consulta particular comigo, meus contatos estão na legenda do vídeo, tá bem? Então, vamos começar? Oi, signo de Virgem, tudo bem? Cheguei para gravar para vocês leitura do mês da alunação canceriana. Vamos lá, virginianos, o que a gente tem para essa alunação para vocês? Tô de olho num bichinho ali que tá atrás da minha pintinha. A galinha e a pintinha estão aqui. O bicho tá vindo de lá. Tô de olho aqui. Troquei o cenário hoje, tá, gente? Aonde eu tava gravando na rede ali. Tava muito sol. E agora o sol, pelo horário, né? O sol já tá querendo ir embora. Mas ainda tá com uma luz boa aqui. E aí eu resolvi gravar aqui, no gramado. Mas a rede tá ali de fundo, deixando a nossa leitura mais bonita. Eu gostei que qualquer cantinho dessa casa fica super agradável de gravar. Aproveitar a luz, né, do sol. Vamos lá, virginianos. Leitura de vocês para alunação canceriana. Como que a gente começa essa leitura? Vamos lá. Ó, não cortei. Eu cortei. Seis de copas. Acho que a leitura de Gêmeos começou, foi Gêmeos. Acho que foi Gêmeos que começou com essa carta também. Se você tiver Gêmeos forte no seu mapa, dá uma olhadinha, tá? Esse seis de copas, ele já começa trazendo aquela mensagem de o que dos nossos afetos no passado ou num passado recente
tem de nostalgia para você hoje que a gente pode pensar ou tá te prendendo nesse passado ou te dá força para você enfrentar daqui para frente? Eu acredito muito que o passado agora nessa alunação canceriana, ele está sendo forte nessas leituras. Já é outra leitura que eu começo com carta de naipe de copas, então trazendo a gente para essas memórias do que a gente pode fazer daqui para frente, colocando essa memória antiga para agora, tá? O que a gente pode se apegar nessa nostalgia ou nessa lembrança, nessa memória do nosso passado que pode influenciar para a gente agora, né? Câncer é um signo que traz muito essa coisa interior para a gente pensar, e aqui com o naipe de copas reforça para mim essa parte nossa afetiva, emocional, assim, do que a gente traz, do que a gente carrega, tá? Então, para mim, esse 6 de copas, ele tá vindo nesse lugar da gente estar carregando uma bagagem emocional que daqui a pouco a gente vai clarificar, entender melhor se é uma coisa que tá fazendo mal pra gente, no sentido de apego, de não soltar isso, ou se é uma memória que nos fortalece para ir para frente, se é uma coisa que a gente pode realmente se agarrar ali e falar assim, com isso aqui eu consigo força para ir adiante, tá? Então vamos continuar aqui, daqui a pouco eu vou clarificar esse 6 de copas para a gente saber sobre o que ele está falando. Mais uma, por favor. Seis de espadas. Esse 6 de espadas, ele tá aqui nos trazendo para o nosso campo material, nosso campo profissional aqui, tudo que é da nossa carreira, do nosso profissional, do que a gente faz como trabalho, de uma mudança que ou precisa ser feita ou vai acontecer para você, de perspectiva. Você está num trabalho que te causa muita turbulência mental, esse trabalho que você faz, essa carreira que você está, esse seu lado profissional, seu campo profissional, ele está numa fase onde você quer soltar e deixar ir embora e trocar ele, ou ele está num lugar de você estar passando por uma fase difícil e você precisa se acalmar internamente para conseguir continuar fazendo esse trabalho, tá? Se não é uma opção para você mais continuar a fazer a mesma coisa que você está fazendo, muda para uma coisa que seja mais tranquila para você fazer, que não te desgaste tanto emocionalmente, não, mentalmente, tá? Ou aqui te vem uma ideia nova, assim, te dá alguma coisa que você fala assim, nossa, vou mudar de ramo, vou fazer outra coisa agora, se você está passando por alguma coisa, alguma fase difícil no trabalho, que você não quer mais continuar ali, de repente você tem uma ideia para mudar, mas é uma nova ideia que surge, porque o naipe de espadas, ele fala muito sobre o plano mental, as ideias, o que passa na nossa mente, tá? E aí você pousou uma borboleta em cima do tripé. E aí com essa ideia nova você sai de onde você tá, dessa turbulência mental que você tá? Mas vamos dar continuidade, eu vou clarificar esse 6 de espadas ainda, tá bom? Mais uma, por favor, aqui.
4 de espadas no seu campo espiritual. Aqui o 4 de espadas, para mim, ele sempre tem essa pegada, né, de um momento de descanso, né? Nas figuras, assim, quando tem muita simbologia nas cartas, muito desenho nas cartas, ele fala sobre uma pessoa que está no momento de descanso. Mas aqui, como a gente está falando do campo espiritual num naipe que veio da mente, para mim, talvez seja como uma pausa necessária que você deva fazer para refletir sobre para que lado está indo essa área da sua vida, como você está se conectando com essa área, tá? Como você se conecta com o seu campo mental aqui, na espiritualidade, né? Você está de fato tirando um tempo para pensar na sua espiritualidade? Você está fazendo as pausas? E aqui eu falo essa meditação de reflexão sua com esse seu lado. O que você tem feito para se conectar? Qual a pausa que você dá no seu dia, em algum momento do seu dia, para se conectar com a sua espiritualidade? Que seja para agradecer. De manhã, quando você levanta, tira 5, 10 minutos, meia hora. Tira esse tempo para você sentar, qualquer lugar que seja, e aqui eu não estou falando de sentar e fazer a meditação em si, não, mas sentar e fazer uma pausa e de repente, se você tiver oportunidade, olha para a natureza, tenta se conectar com isso e colocar o pé na grama para você sentir alguma coisa que vem além do mental, sabe? Se conecta com a sua espiritualidade, não só na mente, mas no sentir também. Se for possível, uma meditação, se é do seu gosto, você fazer uma meditação, senta, faz uma meditação, ou só senta e não precisa ficar fazendo não, só senta. Senta num lugar tranquilo, onde você tem acesso a um pedacinho de céu. Se você não tiver, se você mora em apartamento, vai para a janela, mas olha para o céu um pouquinho, contempla esse espaço de natureza, essa aproximação que a gente tem com qualquer coisa que seja divina, que nos faz acreditar numa coisa maior do que só esse plano material, tá? A gente vai clarificar também, vai entender melhor sobre isso, mas aqui está te convidando a fazer uma pausa, a tirar um tempo para você conseguir olhar para dentro e se entender com a sua espiritualidade. É como se você precisasse aqui desse tempo para você ter um tete-a-tete com a sua espiritualidade, tá? O mago aqui no fundo me fala um pouco sobre esse poder que você tem alquímico, sabe? Aqui talvez a sua espiritualidade esteja te convidando para você lembrar da sua mágica, desse poder de ser um mago, de poder de ser um bruxo, um alquimista, transformar com as ferramentas que você tem, tá? Mas vamos dar continuidade. Mais uma aqui, por favor. Cinco de copas. O 5 de copas aqui, como um complemento até dessa leitura, dessas cartas que já saíram aqui. Tive que mexer um pouquinho aqui, gente, no tripé. Mudou um pouquinho, né? Mas vamos lá. Esse 5 de copas aqui, para mim, ele vem me mostrando um pouquinho de cada carta, falando
num conjunto, assim, não é tempo mais de ficar se lamentando ou sofrendo ou parado olhando para uma coisa que já foi e que não deu simplesmente porque não era para ser, tá? Foi o que tinha que ser, no tempo que tinha que ser, mas agora é hora de você olhar para o que está vindo, tá? Olhar para as novas possibilidades que chegam para você. Então, como eu disse antes, tem uma mudança, alguma coisa que vai te mover, né, profissionalmente. Tem essa memória aqui, inclusive, juntando com esses 5 de copas, a gente pode pensar que você realmente está preso em algum sentimento do seu passado que te trouxe alguma coisa que você não acredita que vai ter de novo, tá? Mas o 5 de copas, ele sempre fala sobre possibilidades que estão chegando no nosso caminho, às vezes estão muito perto da gente, estão debaixo do nosso nariz e a gente não está enxergando porque a gente está se lamentando ainda por esse acontecido que acabou e você ficou sem chão, sabe? Lembra, se conecta com você mesmo e se lembra quantas vezes você precisou mudar, quantas vezes você precisou recomeçar alguma coisa e você teve força para isso, tá? Então aqui a princípio é isso. Vou clarificar aqui com outro baralho e vamos entender melhor o que essas cartinhas estão querendo dizer. Saiu 2 cartas de espadas e 2 cartas de copas, o que me lembra da leitura que eu acabei de fazer para Libra, que fala sobre equilibrar esses 2 lados. Equilibra o seu campo mental com o seu campo emocional, que você vai ver uma melhora no seu cotidiano, na sua vida, sabe? Esses dias eu estava escutando um podcast de um tarólogo que eu adoro, e ele estava falando sobre como os naipes de copas e espadas são os mais difíceis do tarô, né? Eles são os mais desafiadores, porque um tá indo muito para um lado emotivo, muito forte, é um momento assim da gente passar por desafios, lições assim que a vida tá querendo trazer pra gente. É como se a gente precisasse passar por alguns sofrimentos dentro desses naipes pra a gente chegar nos outros níveis, tá? E não tô falando que um nível é baixo, o outro é alto, um é melhor, o outro é pior, não. São fases mesmo, tá? Vamos clarificar aqui para entender melhor. Clarifica o 6 de copas para mim, por favor. Três de ouros. Esse 3 de ouros debaixo do 6 de copas é como se você tivesse realmente uma memória de alguma coisa coletiva, alguma comunidade. Talvez aqui seja realmente a lembrança de uma memória familiar, onde você reunia com a sua família para celebrar, ou que você tinha pessoas que te ajudavam a chegar em algum lugar. É como se fosse uma lembrança, uma memória de uma rede de apoio que você tinha aqui, tá? Seja ela família ou qualquer outro tipo, não só a família raiz, né? A família tradicional. Eu penso que você aqui pode precisar resgatar algumas coisas com essas pessoas, tá? Talvez essas memórias, esses laços tenham se distanciado, né, com o tempo, com a vida,
E aqui talvez seja a hora de você se reconectar com essas pessoas, com essa rede de apoio que você tinha como, não só como afetos, né, mas como pessoas que você podia contar com elas para te ajudar a resolver suas coisas, tá? Resolver alguma pendência na sua vida ou a te ajudar a fazer o que você quer fazer no trabalho. Às vezes você tá com uma ideia nova, como eu disse, né, a nível profissional, e aí você lembra que tinha uma pessoa lá do seu passado que trabalhava com aquilo ou que fazia alguma coisa do tipo, e aí você vai chamar essa pessoa para te ajudar nesse novo projeto. A gente está falando de rede de apoio aqui, mas pode estar falando de alguém que você conheceu no passado que trabalha com alguma coisa que vai te ajudar nesse novo projeto, tá bom? Outro cenário também. Vamos lá, agora vamos clarificar esses 6 de espadas. Ó, estamos falando de trabalho, sim, tá? Estamos falando de algum trabalho que você vai desenvolver. 8 de ouros. Um trabalho que você vai desenvolver aqui, que você vai, acho que, trabalhar um pouquinho mais, tá? Ou alguma mudança que está acontecendo na sua vida que vai precisar que você se dedique um pouco mais no trabalho, tá bom? Acredito que seja um pouco isso. Para alguns, vocês já sabem disso, né? Vocês já estão passando por esse processo, já sabem que vão precisar fazer alguma mudança. Mas aqui, ó, o imperador, vocês parece que entram numa fase focadíssimos de trabalho. Vocês lideram muito bem, vocês dominam isso muito bem. Talvez seja até um foco que você vá ter agora para o trabalho para desenvolver o que você precisa desenvolver, tá? Muito legal isso aqui. Tô conectando assim bem com isso. Vamos lá, vamos clarificar esse 4 de espadas agora. 4 de espadas, por favor, clarifica o 4 de espadas, por favor. 6 de ouros. Ele tá me falando que você precisa realmente entrar nesse equilíbrio de mente, espírito. Aqui você precisa, inclusive, estar, você, virginiano, como é um signo muito terra, muito pé no chão mesmo, para que você consiga parar para pensar nisso, parar para focar nesse lado espiritual. É como se você precisasse estar com o seu trabalho equilibrado. Eu falei que na linha de cima caiu muito naipe de copas e espadas, e aqui embaixo só caiu naipe de... Caiu assim, né? Não, assim. Só caiu naipe de ouros. Ou seja, aqui tá falando que realmente o seu foco talvez precise de equilíbrio para que você consiga fazer o seu trabalho bem feito, tá? E esse 6 de ouros aqui, ele tá me mostrando que você precisa desse equilíbrio. E aqui vamos colocar mais uma coisinha. A gente precisa equilibrar o emocional, o mental e o material. Aqui você precisa equilibrar esse campo material para ter acesso às outras coisas e vice-versa. Você precisa estar com o mental e o emocional equilibrado para conseguir fazer o seu trabalho direito. Senão você não vai ter foco para trabalhar, tá? Então, esse equilíbrio é necessário, tá? Mas mais para além disso, o 6 de ouros, ele fala que você precisa dessa troca, tá? Você precisa andar em equilíbrio com o seu espiritual. É como se você precisasse fazer o movimento de se conectar com a sua espiritualidade para ter em troca esse equilíbrio que você precisa. Eu falei nos outros signos e vou falar nesse também, porque é uma coisa que eu acredito muito, que a gente só vai estar em equilíbrio com as áreas da nossa vida quando o nosso campo espiritual também estiver fluindo. Porque não adianta nada se a gente não tem uma fé
e aqui eu não digo sobre religião, sempre repito isso, mas uma crença de que há algo maior do que a gente, que tem força para nos ajudar, não tem como a gente fluir na vida. Não estou falando que as outras áreas vão ficar empacadas, mas quando a espiritualidade está nos amparando, quando a gente está apoiado pela nossa espiritualidade, parece que as coisas fluem melhor, porque parece que a gente abre o campo para que isso aconteça, tá? E aí a espiritualidade consegue ter acesso a gente. Não adianta a gente forçar alguma coisa espiritual, mas quando é fluido do nosso lado para a espiritualidade flui para o nosso lado também. É natural, sabe? É a lei do dar e receber, que é nada mais, nada menos que essa carta. Dar e receber. Eu dou e recebo, eu recebo e dou. Vamos lá, a última carta aqui, por favor. Clarificar esses 5 de copas, por favor. 5 de copas, clarifica os 5 de copas, por favor. Cavaleiro de Paus. Vamos lá. Nossa. O Cavaleiro de Paus, gente, ele fala sobre essa força de vontade, tá? Esse ímpeto, esse impulso de agir e fazer alguma coisa. E aqui é fazer alguma coisa por você mesmo, para você sair desse estado de lamentação, esse estado de sofrimento por alguma coisa que passou, sabe? Alguma coisa que acabou. E eu sinto muito, muito que tenha acabado algo que você não queria que acabasse. Mas é hora de você vestir sua armadura e ir pra luta. Porque ela fecha a fileira de baixo, que veio só naipe de ouros. É como se, eu vou mostrar, é como se ele tivesse assim, falando assim, vamos ali, então pra essa luta aqui. Vamos pra essa luta. Eita, calma, não. Vamos pra essa luta? Vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, vamos fazer o que a gente falou que a gente ia fazer, né? Vamos lutar pelas batalhas que a gente escolheu lutar, tá? E por um outro lado também, eu amo quando essa carta vem num contexto de representar o orixá Ogum, que é o... Esqueci, gente, é o São Jorge, guerreiro. Então, assim, se você é filho de Ogum, ou se você não sabe, ou não é da religião, mas é aberto para isso, pede para Ogum abrir seus caminhos. Ele abre caminhos, ele é o guerreiro das lutas, das batalhas, ele é o arquétipo do guerreiro mesmo, né? Então, talvez aqui seja realmente um convite para você acessar essa espiritualidade. Começa por ali, começa pedindo para Ogum para abrir seus caminhos, para te proteger das forças malignas, das forças ocultas que não são de luz, né? Então aqui, se você começa a fazer uma oração para São Jorge no catolicismo, né? Eles têm essa, como é que é o nome? Sincretização do orixá para o santo, do santo para o orixá. Então, de repente, se você começa ali pedindo para esse santo, para ele te proteger e abrir os seus caminhos, você pode conseguir alcançar todos esses lugares de negócios, de trabalho,
para entrar em equilíbrio com o seu ser mental, com o seu ser emocional, com os seus sentimentos, para colocar isso em ordem, sabe? Colocar isso num equilíbrio legal, tá bom? E aí você desenvolver tudo que você precisa desenvolver, tanto a nível material quanto a nível emocional e curativo, assim, da vida, nessa alunação, né? Aproveita esses conselhos e vai pra batalha. E vai, um último conselho aqui, porque é super necessário, não vai pra essa luta só armado de força física, não. Vai emocionalmente forte. Busca essa conexão com o seu interior para se fortalecer disso. Porque eu tô falando isso porque veio debaixo do 5 de copas, né? Então, é isso, tá? Se você precisar de mais algum aconselhamento sobre essa leitura, se você sentiu que ressoou com você, mas você quer saber um pouquinho mais para sua vida pessoal, porque aqui a gente está numa leitura geral, né? Me procura no Instagram ou aqui no YouTube mesmo e vamos marcar uma leitura particular para a gente entender melhor o que se passa para você, tá bom? É isso, virginianos. Um beijo, tá? Até a próxima.